nós passamos a ter, nos últimos anos, uma cisão, nos últimos 2 anos, uma cisão onde o meu inimigo passou a ser o meu próprio colega de trabalho, o meu companheiro de bar. Nós estamos dentro de um espaço onde a diferença parece que não deve existir. O que está acontecendo é que também me incomoda muito que para nós parece que não importa ganhar ou perder. Parece que a gente tem que ir mais longe do que ganhar ou perder. Parece que eu tenho que destruir o outro. Parece que eu tenho que destruir a divergência. E a escolha parece ser sempre assim, ou eu ou você. Ora, onde foi que nós perdemos a possibilidade de conjugar a primeira pessoa do plural, o nós? Então, a experiência poderosa de se mostrar sem recalques, como as redes sociais nos trazem, sem superego, transcendeu as redes sociais e contribuíram para esse clima sombrio que nós estamos vivendo. E o risco que nós temos não é a sociedade polarizada. O problema é supor que um lado tenha que vencer e silenciar o outro. A invenção de inimigos ajuda a manter tudo como está. Os profetas do caos, né? Para eles, o Brasil está ótimo, porque como que vão viver alguns apresentadores, colunistas e blogueiros sem essa situação? Então, o que é curioso, porque estamos na vigência da liberdade de expressão, ou de pelo menos, se não temos, ou de pelo menos de aspectos importantes de um regime democrático, onde, usando supostamente uma prática e um argumento que leve a ser a minha liberdade de expressão, eu estou usando para destruir a diferença que também tem que existir dentro de uma sociedade democrática. Eu tenho que saber reconhecer as diferenças entre os grupos culturais, sociais, de gênero e do que vocês quiserem pensar. Vivemos uma sociedade cada vez mais complexa também por isso. Agora, a democracia é conflito, e isso não é novidade para ninguém. Mas ela também é produção de consensos. E é isso que essa perspectiva que nós perdemos. Liberdade de expressão não é liberdade de dizer qualquer coisa. Eu tenho que respeitar a dignidade humana. Eu tenho que respeitar o outro. Esse é um dos princípios basilares da convivência social. Agora, a gente não pode esquecer jamais que a sociedade brasileira, como já disse aqui, vou repetir, foi e é marcada pela violência. Violência que vem desde os seus primórdios, contra os indígenas, contra os negros, contra os imigrantes, contra os diferentes. A cultura do ódio apenas amplia essa condição da violência. E o que a internet tem feito é potencializar essas tensões. E a internet, quero deixar bem claro, ela não é a culpada. Óbvio que não. Os culpados são aqueles que estão usando a internet para fazer isso. Porque ela é um meio que velozmente propaga todo tipo de coisas interessantes a delírios coletivos e algumas doses de insanidade que nós temos vivido. Diante disso, volta a pergunta. Por que suspiram aqueles que querem o chicote? Por que desejam a tutela? Por que têm dificuldade de viver em torno da liberdade? Por que têm dificuldade em viver e conviver com as diferenças entre uns e outros? Porque esse passado autoritário não pode sair de nós? Por que nós não podemos alterar e transformar as nossas circunstâncias? É nesse sentido, para ficar e reforçar o meu argumento, que a transição prometeu muita coisa e ela não cumpriu. Mas uma coisa a transição não fez. Ela não enfrentou diretamente a ditadura e os seus legados. E então, eles ficaram, os defensores e os agentes da ditadura, ficaram de braços cruzados. Eles ficaram podendo ver o circo pegar fogo e agora eles podem, sem constrangimento, defender o indefensável. É indefensável defender a volta da ditadura. O desafio que eu quero trazer nessa reflexão
é de que, voltar à pergunta, por que eu preciso ser livre? Eu quero pensar, não como La Boétie, de que eu entrego a liberdade, mas eu quero pensar que a liberdade é esta necessidade. E o desafio que nós temos de construir a liberdade implica também o desafio de pensar politicamente. Hoje em dia, basta eu convocar qualquer coisa pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para protestar contra qualquer coisa, que as pessoas vão, milhares, vão clicar, vão repassar e vão adiante. Ou seja, eu sou capaz de atrair uma multidão que estava distante de mim pelo mundo virtual. Posso, inclusive, levar esse povo, provavelmente, se eu marcar um evento, vai dar lá, sei lá, um número de uma casa de milhares e vai aparecer um número bem mais restrito. Mas mesmo que tenha, eu faço e aparece, eu organizo um protesto, uma passeata. O que acontece depois da passeata? Cada um volta para sua casa. O que é mais frequente é que não exista nenhuma organização com a capacidade de dar seguimento às exigências e levar adiante o trabalho político, que é complexo, mas que ele é muito pessoal e mais cansativo. Não se constrói a defesa da democracia se nós não tivermos um contato mais humano, mais direto, e termos organizações capazes de fazer um trabalho político à antiga, cara a cara, todo dia. Porque eu tenho que saber, porque no diálogo, o que é o diálogo? O diálogo é o que é uma conversa? Por que o diálogo é tão poderoso? Porque eu não tenho a resposta prévia. Basta eu dizer para vocês, oi, tudo bem? E vocês, não. Aí eu já me assusto, porque eu estou esperando que você vai dar tudo bem, mesmo que depois você vá reclamar as pitangas, né? Mas nessa simples, o inesperado pode acontecer. E é nesse inesperado que eu posso convencer e ser convencido. É nesse lugar e é nesse espaço que eu tenho que expor as minhas convicções e também aprender a perceber os limites da outra pessoa. E não impor ao outro o que deve ser a minha vontade, o que deve ser a minha compreensão de mundo e a minha leitura de realidade. Agora, esse é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Não basta apenas entrar e sentar na internet ou, sei lá, ficar reproduzindo coisas que você não necessariamente tem a paciência de ler. Por que não a ditadura? Por que não a volta do chicote? Por que não a tutela? Porque eu acho que nós já somos minimamente crescidinhos e nós temos o direito a pensar e sermos donos do nosso nariz. E também porque não queremos que se repitam certas experiências. Não queremos que se repitam as experiências traumáticas, dolorosas, extremamente marcantes que a ditadura nos deixou. E aqui eu tomo a licença de ler mais uma vez um pequeno texto do Luiz Fernando Veríssimo, outra vez, um texto escrito em 1982. E esse texto, chamado Como na Argentina, trata-se de um episódio que começaram a aparecer no Rio Grande do Sul alguns corpos. E vocês sabem que um dos modos da ditadura argentina de dizimar e de fazer os seus desaparecidos era jogar os seus presos políticos no Rio da Prata, né, e fazer com que nunca encontrassem esses corpos. Veríssimo escreve, cito, não é fácil eliminar um corpo. Uma vida é fácil. Uma vida é cada vez mais fácil. Mas fica o corpo como lixo. Um dos problemas dessa civilização, o que fazer com o próprio lixo? As carcaças de automóveis, as latas de cerveja, os restos de matanças. O corpo boia. O corpo vai dar na praia. O corpo brota da terra, como na Argentina. O que fazer com ele? O corpo é como lixo atômico. Fica vivo. O corpo é como o plástico. Não desintegra. A carne apodrece e ficam os ossos. Forno crematório não resolve. Ficam os dentes, ficam as cinzas, fica a memória, ficam as mães, como na Argentina. Seria fácil se o corpo se extinguisse com a vida. A vida é um nada. Acaba-se com a vida com um botão
ou com uma agulha, mas fica o corpo como um estorvo. Os desaparecidos não desaparecem. Sempre há alguém sobrando, sempre há alguém cobrando. As valas comuns não são de confiança. A terra não aceita cadáver sem documentos. Os corpos são devolvidos mais cedo ou mais tarde. A terra é protocolar, não quer ninguém antes do tempo. A terra não quer ser cúmplice. Tapar os corpos com escombros não adianta. Sempre sobra um pé ou uma mãe. Sempre há um bisbilhoteiro, sempre há um inconformado, sempre há um vivo. Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado. Não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio, estava fugindo. E o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem, ficam os dentes. Os meios de acabar com a vida sofisticam-se, mas ainda não resolveram como acabar com o lixo. Os corpos brotam da terra, como na Argentina. Mais cedo ou mais tarde, os mortos brotam da terra. Dito isso, por que lutar pela liberdade? Por que condenar os que defendem a volta da ditadura? Porque merecemos, porque desejamos e devemos nos comprometer com viver na pluralidade, no compromisso ético e na liberdade. E eu acho, sinceramente, que isso é possível. Mesmo assim, temos uma questão. O que é mesmo a liberdade? E eu recorro a Cecília Meirelles. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Obrigado.